Se você acha que conhece Portugal, é melhor pensar duas vezes. Eu andei pelo coração do país e descobri 7 lugares que são simplesmente obrigatórios. E olha que não estou a exagerar. Prepara-te então para ver Portugal como nunca viste antes. Histórias, lugares, paisagens de tirar o fôlego e umas curiosidades que só quem conhece o país de perto consegue contar. Fica comigo que esta viagem promete. E garanto, há surpresas que te vão fazer querer arrumar a mala agora mesmo. E a nossa primeira paragem não podia ser mais surpreendente. O Jardim Buda Eden, nos arredores de Bombarral. Assim que passamos os portões, parece que entramos noutro continente. São 35 hectares de puro espanto. Budas dourados imensos que parecem sorrir para ti. Soldados de terracota, alinhados como guardiões silenciosos. E dragões que vigiam os caminhos, brotando no meio da paisagem. As trilhas são um convite. Caminhamos por corredores de bambu, atravessamos pontes vermelhas que lembram cenários de filmes japoneses e encontramos esculturas modernas que convivem lado a lado com a tradição oriental. Em cada canto, uma sensação dupla, paz e imponência. Aqui, até o silêncio fala. É como se cada estátua tivesse uma mensagem guardada só para ti. No fundo, o Buda Eden é uma viagem dentro da viagem. Estamos em Portugal, mas a alma faz uma escala direta no Oriente. E quando sais daqui, não levas só fotos. Levas uma certeza de que a paz também pode ser gigante, colorida e feita para ser partilhada. Entrar em Óbidos é como abrir um livro de história que ainda respira. As muralhas medievais cercam a vila e logo ao atravessar a porta principal somos recebidos por ruas estreitas, casas brancas com faixas coloridas e flores que parecem ter sido pintadas à mão. E se o castelo é a alma, as ruelas são o coração da vila. Caminhar por elas é entrar num cenário medieval vivo, com as casas caiadas de branco, janelas floridas e um comércio que encanta. As lojinhas parecem saídas de um conto. Vendem de tudo. Artesanato delicado, lembranças típicas, garrafas da famosa ginginha servida em copo de chocolate e peças que carregam a alma portuguesa. Cada porta aberta guarda um pedaço da tradição, mas também a criatividade de quem mantém Óbidos pulsando. É impossível passar por ali sem se deixar prender pelo charme simples e genuíno que só esta vila consegue oferecer. Aqui a sensação é outra. Percebemos de imediato que não estamos sozinhos. Pessoas de todos os lugares tentam capturar cada detalhe deste lugar que parece congelado no tempo. É quase impossível não se sentir parte de um espetáculo medieval onde todos são figurantes. De Óbidos seguimos viagem até Peniche, nada mais nada menos do que a minha terra natal, o lugar onde tudo começou e o meu porto seguro, sempre que volto a Portugal. Voltar lá é sempre especial, mas desta vez havia um peso diferente. Já se passaram mais de 20 anos sem pôr os pés na ilha. E quem é de Peniche sabe, as berlengas não são só um ponto no mapa, são um pedaço de nós. À medida que a hora de embarcar se aproximava, dava para sentir a mistura de ansiedade e nostalgia a subir no peito. E quando o barco finalmente largou do cais, o coração começou a bater mais forte. Aquele mar, o mesmo que embalou a minha infância, continuava igual, com o mesmo cheiro, o mesmo som, o mesmo vento, mas eu já não era o mesmo. E a verdade é que a experiência também mudou, e muito. E o que mudou também foi a travessia, que agora é feita em embarcações modernas, rápidas, com todo o conforto e até com um guia incluído. O passeio é quase uma aula sobre o arquipélago. Explicam cada curva da ilha, contam histórias das grutas e até apontam os melhores ângulos para tirar fotos. É bonito, é prático e é confortável. Mas sinceramente, no meu tempo tinha outro sabor. Era mais bruto, mais livre e mais verdadeiro. Hoje é turismo e antes era aventura. Ao chegar, a emoção foi inevitável. As águas continuam cristalinas e um azul quase irreal. E a luz do Atlântico bate nas rochas como se o tempo tivesse parado. Impossível não lembrar dos verões que passei ali, mergulhando até os lábios ficarem roxos e o coração leve. Mas há uma diferença que salta aos olhos. Hoje, tudo parece mais turístico e mais comercial. Um simples café ou uma garrafinha de água custam o dobro ou o triplo. O paraíso ficou mais caro, literalmente. Ainda assim, nada apaga o encanto. A visita ao Forte São João Batista continua a ser uma experiência marcante. Aquele forte de pedra ligado à ilha por uma ponte estreita. Caminhar por ali é sentir o peso da história e, ao mesmo tempo,
tempo o orgulho de ver como aquele lugar resiste ao mar e ao tempo. Passei de barco em torno da ilha, um espetáculo à parte. As grutas, as falésias, os recantos escondidos, tudo parece novo, mesmo para quem como eu já conhecia cada curva. É aquele tipo de beleza que não se gasta, por mais vezes que se veja. E na hora de regressar, vem aquele silêncio bom, o mesmo que a gente sente quando encerra um capítulo importante da vida. Deixei a ilha com a sensação de dever cumprido, como se tivesse resgatado uma parte de mim que o tempo tinha guardado lá entre o vento e o mar. Porque há viagens que não servem para conhecer novos lugares, servem para reencontrar quem a gente era. E regressar às Berlengas foi exatamente isso. Depois das emoções salgadas das Berlengas, voltamos à estrada e desta vez o destino mexe com a memória. Se nas Berlengas eu não punha os pés há 20 anos, aqui já deve ir para uns 50. Chegar à aldeia José Franco é como abrir uma gaveta antiga e sentir o cheiro da infância a sair de lá. O tempo parece ter parado, e ainda bem, porque há lugares que não precisam de pressa, só de memória. Logo na entrada vem aquele cheiro irresistível a pão quente saído do forno de lenha. Te faz esquecer qualquer dieta ou promessa. Para complementar o cenário, os animais nos seus pequenos recantos dão ainda mais vida e encanto a este lugar que respira autenticidade. As casinhas em miniatura continuam ali, perfeitinhas, cheias de detalhes que só quem viveu no interior entende. O lagar, a taberna, a escola, a barbearia, até a carpintaria com ferramentas minúsculas. Tudo feito com aquele amor artesanal que hoje em dia é raro de ver. E o melhor é que começa a olhar, dá para sentir o lugar. Há um moinho que gira, há bonecos que se mexem e há miúdos com os olhos arregalados, espantados por perceberem que o mundo dos avós não tinha videogames, mas tinha muito encanto. Enquanto caminho por ali, volta a ser aquele miúdo que vivia fascinado, acreditando que cada casinha, cada moinho era parte de um mundo real. Hoje, ao revisitar o lugar com outros olhos, percebo que de certa forma era mesmo, porque a magia da infância não mentia, só via o que o coração sentia. A aldeia José Franco é um pedaço de alma portuguesa moldada em barro. Cada visita é um lembrete. O passado pode ser pequeno em tamanho, mas é gigante em significado. No fim, saí de lá com o coração quente e o estômago também, porque, sejamos sinceros, ninguém resiste a um pãozinho quente com chouriço e um copinho de vinho da casa. E isso é o mais importante, perceber que há lugares onde o tempo não envelhece, apenas amadurece. Ao sair, levei comigo o cheiro a pão quente, o riso das crianças e aquela sensação boa de ter tocado por um instante o passado que me moldou. E foi com esse sabor agridoce entre saudade e gratidão que segui viagem, certo de que cada paragem ainda me iria reservar novas emoções e velhas memórias à espera de serem reencontradas. Depois de tantas memórias revividas e emoções à flor da pele, sentimos que precisávamos de abrandar o passo. Há momentos em que o corpo pede descanso, mas é a alma que clama por silêncio. E nós estávamos justamente nesse ponto. Fiz uma pausa, respirei fundo e deixei que o volante me guiasse sem pressa, quase como se o destino já soubesse o caminho. Chegar a Fátima é sempre diferente, mesmo que já tenha estado ali muitas vezes. Há algo no ar, uma espécie de silêncio que fala mais alto do que qualquer palavra. Alinhados no mesmo propósito, a fé, seguimos lado a lado, até ao santuário. Cada passo era quase uma oração muda, e à medida que o som das velas a crepitar e o murmúrio das preces nos envolviam, percebi que há lugares que não se visitam, sentem-se. E Fátima é exatamente isso, um daqueles sítios onde a alma tira o chapéu e fica quieta. Ao chegar, ficamos em silêncio, cada um com os seus pensamentos, e nos deixámos envolver por aquela atmosfera que é difícil de explicar. Só quem já esteve ali entende. Fizemos as nossas orações simples e sinceras, sem pedir muito, apenas agradecendo. Porque às vezes basta estar ali para sentir que não é preciso dizer mais nada. A imponência do santuário, o contraste entre o sagrado e o humano, tornam Fátima num lugar único, um daqueles raros pontos do mapa onde o tempo abranda e a alma encontra sossego. O sol já começava a descer no horizonte quando saímos, lançando um brilho dourado sobre a basílica, e foi impossível não olhar para trás uma última vez e perceber que, mais do que um ponto de fé, Fátima é um daqueles lugares que nos limpam por dentro. Seguimos viagem com o coração mais leve, não por termos deixado algo ali, mas por termos levado connosco a serenidade de um momento raro, daqueles que não se planejam, apenas se vivem. Mesmo depois de sentir a serenidade e a força silenciosa do Santuário de Fátima, voltámos com a mente inquieta por novas descobertas e a vontade de descobrir algo novo crescia a cada quilómetro. E foi assim que a ideia de explorar as grutas de Miradeiro começou a ganhar forma. Assim que chegamos, demos conta de bastante movimento na entrada, com famílias e turistas se organizando, todos ansiosos para descobrir o mundo subterrâneo que os aguardava. Quando esperávamos, senti aquela mistura clássica de inquietação e curiosidade. Cada pessoa que ia saindo parecia estar com olhos brilhando, como quem voltou de um lugar mágico. Olhámos um para o outro e percebemos a mesma empolgação, corações acelerados, sorrisos nervosos e aquela sensação de que estávamos prestes a atravessar uma
porta para outro mundo. Ao entrar nas grutas, fomos imediatamente envolvidos por um silêncio profundo, quebrado apenas pelo eco dos nossos passos sobre as pedras úmidas. O ar tinha um cheiro quase mineral, lembrando que estávamos entrando num mundo secreto, esculpido pacientemente pela terra ao longo de milhares de anos. Cada curva revelava novas surpresas. Estalactites pendiam do teto como delicadas cortinas de cristal, enquanto as estalagmites erguiam-se do chão como esculturas naturais e salões amplos lembravam catedrais escondidas. Pequenos lagos refletiam a luz das lanternas, multiplicando as cores e criando um efeito quase mágico. Caminhar ali era humildade e encanto ao mesmo tempo. Tocar a história da Terra, sentir o tempo moldando cada detalhe e perceber que a natureza tem sua própria forma de arte. E apesar da escuridão, havia aventura, descoberta e fascínio em cada passo. E à medida que nos aproximávamos da saída, ficámos com a sensação de ter entrado numa cápsula do tempo e percebemos então que toda a expectativa que sentimos antes de entrar só tornou a experiência ainda mais intensa e inesquecível. Ao sair, foi quase como reencontrar o mundo lá fora. Nada melhor do que celebrar aquela aventura com um merecido brinde, agradecendo à Terra e ao tempo por nos terem proporcionado uma experiência inesquecível. Escolher o Portugal dos Pequenitos como a última parada desta viagem não foi por acaso, foi pensado. Era preciso terminar num lugar que resumisse, em pequena escala, tudo aquilo que Portugal é, e nenhum outro destino faz isso com tanta graça como este pequeno grande mundo em Coimbra. Depois de percorrer tantos lugares, quis voltar ao ponto de partida, não geográfico, mas emocional, à infância, às memórias simples e ao encanto de ver o mundo com outro olhar. Porque, no fim das contas, conhecer Portugal não é só visitar cidades e monumentos, é revisitar aquilo que nos faz sentir portugueses. E confesso que a escolha não poderia ter sido mais acertada. Chegar a Coimbra já é preciso só uma viagem no tempo, mas atravessar os portões do Portugal dos Pequenitos é entrar num mundo onde o passado, o presente e a infância se misturam de forma encantadora. Construído com a delicadeza de um brinquedo, o lugar é uma miniatura viva do país e, diga-se de passagem, uma aula de história muito mais divertida qualquer manual escolar. Logo na entrada, o olhar não sabe por onde ir primeiro. Pequenas casas típicas, réplicas de monumentos, castelos e também igrejas que parecem ter encolhido para caber na palma da mão. E o mais curioso é que mesmo em escala reduzida, cada detalhe é fiel ao original. Uma homenagem à cultura e à arquitetura portuguesa que encanta miúdos e graúdos. Andar por ali é como encolher uns bons centímetros na alma. Tudo é pequeno, encantador e irresistível. Voltei a ser miúdo, curioso, risonho e pronto para meter em sarilhos. E claro, lá fui eu tentar entrar nas casinhas minúsculas, sem grande sucesso. Entre o esforço e a risada, ficou a lição. Há coisas que o tempo não encolhe. Curiosidade é uma delas. Por tudo isso, Portugal dos Pequenitos é um destino obrigatório. Quem quer realmente conhecer Portugal tem que passar por aqui. Nem que seja só para recordar que mesmo num país pequeno, há sempre espaço para sonhar grande. Sete lugares, sete experiências diferentes e o mesmo sentimento, que Portugal é maior do que se vê à primeira vista. Cada lugar deixa uma marca única e uma certeza. Viajar por Portugal é perceber a diversidade que cabe num país que parece pequeno no mapa, mas gigante na alma. É sentir história, natureza, cultura e tradição a pulsar em cada canto, às vezes em silêncio, outras vezes em festa. E é também perceber que a viagem não está apenas nos lugares, mas nos momentos que vivemos neles.